A proposta de emenda constitucional que prorroga o funcionamento da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos já está em processo de votação no Congresso e deverá ser aprovada nos próximos meses. A questão traz à tona também a prorrogação de áreas de livre comércio em vários estados do norte do Brasil. O deputado Urzeni Rocha, do PSD de Roraima, está aqui para falar sobre esse assunto. O Palavra Aberta é uma produção da Rádio e da TV Câmara. Deputado, a questão da aprovação da PEC sobre a Zona Franca de Manaus, o tema central da PEC, essa PEC, pelo que a gente vê, vai passar no Senado, vai ter problema. É questão de tempo, né? Agora, o que a gente não sabe, o que as pessoas não sabem, não estão informadas, é sobre essa questão dessas áreas de livre comércio. Não é? Porque elas ficam, provavelmente, porque elas ficam em regiões muito distantes dos centros políticos e industriais do Brasil, né? Então, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, que o senhor me falou agora, um pouco antes da gente conversar, existem já 2 áreas de livre comércio em Roraima, no seu estado, Isso é verdade. uma em Bonfim, na fronteira com a Guiana Inglesa, e outra na capital, Boa Vista. Isso. E parece que tem uma também no Amapá, em Santana. Santana e outra em Amapá e uma em Tabatinga. Em Tabatinga, lá no Amazonas. No Amazonas. Perto da Colômbia, ali já. Isso, né, na fronteira com a Colômbia. Agora, para que serve essas... Já que a gente está falando dessa questão de Zona Franca e de livre comércio, né, esse comércio especial aí, explica para nós o que é essa área de livre comércio. Tá. Para que serve e qual é a função dela? Tá. As áreas de livre comércio foram idealizadas em cima do projeto do que foi a implantação da Zona Franca há muitos anos atrás. É um modelo de desenvolvimento regional que ficou provado para o Brasil e para o mundo, que deu muito certo. No momento em que pensaram em implantar a Zona Franca de Manaus, era um momento em que a região todinha no norte do Brasil era uma região desabitada, uma região sem perspectiva, uma região sem crescimento, enfim. Estava lá jogada à própria sorte. E esse modelo de levar, né, a Zona Franca para Manaus foi um fator extremamente preponderante para o desenvolvimento da região hoje, tanto é que a região norte no Brasil hoje colabora e contribui muito com o PIB do Brasil. Então, pensando nesse modelo que deu certo, pensando nesse modelo que deu oportunidade de desenvolvimento para o Amazonas e para a região circunvizinha, é que se pensou nas áreas de livre comércio nos estados adjacentes, como Roraima, Amapá e cidades como a do Amazonas, muito distante de Manaus, né? A diferença é que na Zona Franca de Manaus, você pode importar e exportar, né? Enquanto que eu importo insumos, Isso. material básico para produzir coisas em Manaus. Isso. E isso isento de toda aquela linha de toda aquela impostos. carga tributária, tal. Aí eu monto lá uma TV, um carro, uma moto, Uma sei lá moto, o quê, e posso exportar com benefícios fiscais do município, do estado e da União. Tá Isso certo? significa que torna a Zona Franca de Manaus muito competitiva. Altamente competitiva. Tá certo. Tanto é que hoje a Zona Franca de Manaus talvez seja o maior polo industrial da América Latina, talvez não, é o maior polo industrial. De moto, pelo menos, hein? Não, Isso já deu banho. Gera 120 mil empregos diretos, 500 mil empregos indiretos, né? E as áreas de livre comércio dos estados circunvizinhos é uma extensão dessa Zona Franca para esses estados que também ficavam muitas vezes sem perspectiva de crescimento. Então, e a competitividade, né? Se nós não tivéssemos a Zona Franca de Roraima, a área de livre comércio de Roraima, o comércio local, a indústria local, não poderia, em momento algum, sobreviver. Não competia nem com as cidades fronteiriças da Guiana Inglesa e da Venezuela, e como não competia com Manaus também. Então, quer dizer que há uma isenção também, digamos, de tributos que nas áreas permitem, por exemplo, que o comércio, a indústria de Boa Vista, venda para fora, inclusive, do Brasil. Só que tem uma diferença. As áreas de livre... Foi leis aprovadas em momentos diferentes. A área de livre comércio do Amapá e Santana, de Macapá e de Santana, 100% da produção da indústria que gerar naquelas áreas
tem que ser para exportação. Ah, tá. E em Roraima já foi aprovado com uma modificaçãozinha. 20% da produção pode ser vendida no mercado local. Então, Sim, essa sim. é uma diferença. Mas isso é um fator importante para atrair investidores, Claro. para atrair plantas industriais, comerciais para essas regiões e gerar emprego. Isso eu queria saber. E Porque tem a funcionado? Amazônia, Tem e funcionado mais bem? um detalhe, a Amazônia, a floresta só está em pé porque a Zona Franca funciona, meu irmão. Se não fosse isso, esse é um argumento a favor da... a floresta já tinha virado invernado de boi. Agora, deputado Zeni, me diz uma coisa. Esse sistema, ele está sendo eficiente lá em Boa Vista, capital do seu estado? Muito. É fundamental. Olha, Roraima é um estado pobre, pobre em termos, porque é muito rico, mas a coisa travou tanto, áreas indígenas, áreas ambientais, áreas não sei o quê, áreas Área de militares. fronteira. Tá. Ficou tanto que inviabilizou o Estado, no sentido de exploração das riquezas naturais que o Estado tem, que são enormes, né? Mas, então, esse benefício, atraindo indústrias, atraindo plantas comerciais importantes, é a tábua de salvação de Roraima. Deixa eu te A perguntar geração uma de coisa. emprego hoje de Roraima depende Tá. disso. Eu queria te perguntar uma coisa. Porque a gente sempre fala de indústria, de comércio, mas certas regiões, o senhor citou uma questão agora que eu acho que o senhor tem toda a razão, que é a criação de parques, de áreas indígenas, essas regiões de fronteira, limitam um pouco a atividade, digamos assim, comercial e industrial do estado de Roraima. Atividade econômica. Atividade econômica, Mas, por exemplo, eu queria te perguntar uma coisa, deputado. O sul da Argentina, por exemplo, que é um gelo só, mas tem uma belíssima paisagem, eles podiam estar explorando mais o gás, mais o petróleo ali, mas eles exploram turismo. Turismo. Isso que eu queria te perguntar. Perfeito. Muita gente diz que é um dos lugares mais bonitos do mundo. Tudo bem, isso não vem ao caso. Mas milhares e milhares de pessoas todo ano vão lá para sentir frio. Lá na Patagônia. Naquela região de Calafate, né? Conheço. Aí o senhor falou agora de Roraima e me veio a questão seguinte, que acho que Roraima tem um potencial turístico, isso eu queria te colocar, fantástico, porque tem gente, pouca gente ainda conhece Roraima, aquela região da fronteira, aquelas montanhas fantásticas, tem uma grande cachoeira, umas coisas assim. O senhor não acha que também falta desenvolver um pouco essa questão turística, não? Você sabe qual é a grande diferença? A Argentina, sob o ponto de vista de evolução de sociedade, está há 200 anos na nossa frente. verdade. Daqui a 100 anos, o Brasil de hoje não será o Brasil de amanhã. E a questão, por exemplo, a política brasileira nacional, por exemplo, de demarcação de áreas para as comunidades indígenas, eu acho que tem que ter, acho correto, tudo. Mas eles acham que apenas demarcar a área já está resolvido o problema. Vai lá em Roraima hoje para você ver. Os índios estão passando fome, morrendo de beriberi, morrendo de gripe, porque não tem nada. Então, está totalmente equivocada essa Não é só demarcar, tem que dar condições também. Não, tem que criar políticas, né, para que essa sociedade indígena possa sobreviver, como os Estados Unidos. Você vai lá no estado de Colorado, do Nevada, tem grandes instâncias indígenas do que sobrou dos índios americanos. Né? São ricos. Poucos, né? Mas estão ricos. Mas estão ricos. Porque eles exploram Então, comercialmente a por sua exemplo, área. aí você citou a Patagônia. A Patagônia é uma região muito bonita, gelo, eu já fui lá, acho muito bonito. Mas bonito mesmo é Roraima. O senhor que eu não tô falando, por isso que eu o fiz a senhor não- analogia. O senhor não tem ideia do que é Roraima. O senhor já pensou naquelas montanhas, naqueles vales, com rios, com cachoeiras, com planícies, com lavrados que se chama lá, que são as savanas, com animais silvestres, tudo primitivo em Roraima ainda. Isso aqui é bonito. Um turista japonês, um turista canadense, ele pagava caro para estar lá. Agora, o problema do Brasil é o seguinte: demarcação de área indígena, pá, demarcou, acabou, pronto. Aí se vira nos 30 aí. Não é assim, tá errado. Roraima tem um potencial turístico, econômico imenso, né? Então, essa pergunta sua, ela tem muito a ver também com a questão da área. Porque se você pudesse fazer um misto, né, de proposta de desenvolvimento, né, que explorasse o turismo, né, que explorasse essa vertente desse projeto das áreas de livre comércio, então Roraima era um estado extremamente promissor. Deputado Zeni Rocha, nosso tempo acabou. O papo Pois é. foi rápido, né? Que pena. Acabou o tempo.
Mas a gente volta a falar ainda sobre essas questões todas de Roraima e da Zona Franca e também da questão de livre comércio. Muito obrigado Obrigado pela pela sua visita. oportunidade. E obrigado a você que ficou com a gente também, hein? Até mais.